dessa pesquisa, que me deixa até assim, impressionado pelo nível, né, de aprofundamento que vocês estão tendo, de coragem também, porque é um trabalho árduo, e que bom que essa pesquisa esteja rendendo frutos, né, que possa, pelo menos a minha expectativa diante do que você me apresenta, ser replicada, né, em outras escolas, porque a educação fiscal é um tema urgente. Se houvesse essa sensibilização, como você demonstra ter, imagino que teríamos avançado mais nessa discussão. Então, minha palavra inicial de parabéns pela pesquisa em si, que me parece muito pertinente, atrativa, bastante aprofundada, e me surpreendo até por ser uma pesquisa aprofundada nesse nível, né, de escolaridade dos estudantes que estão iniciando agora nessa fase de pesquisa, já demonstrando tanta agilidade e também técnica para a pesquisa. Então, parabéns. Boa noite, Felipe. Desde já agradeço você nos conceder essa entrevista. Eu sou Juan, eu falei com você durante esse período. Eu e minha equipe queremos fazer algumas perguntas para você referente justamente ao tema de educação fiscal. Os integrantes nós faremos umas perguntas e foi as que eu já lhe mandei um esboço. Podemos começar? Claro, pode ficar à vontade. Como o professor Manuel já lhe mostrou, a gente fez essas checagens, fomos no Instagram, no TikTok e buscamos algumas pesquisas justamente até na CBN. Aí eu queria fazer a primeira pergunta, que é o seguinte: para você, o que é educação fiscal? A educação fiscal é um processo de conscientização, né, da população. A gente sabe que as pessoas, quando vão às compras ou no papel de consumidores, elas sabem que pagam por um item, pagam pela mercadoria, sabem muitas vezes que há um imposto embutido ali, mas não sabem que tipo de imposto é esse. Então, a educação fiscal é um trabalho de conscientização para que as pessoas possam entender que pagam imposto, mas não somente isso, possam entender que impostos são esses, de que forma também os governos arrecadam esses impostos e de que forma também eles são aplicados. Então, é um processo realmente de entendimento, fazer com que as pessoas não somente saibam que pagam impostos, mas para que eles servem e de que forma eles são arrecadados e também aplicados e utilizados no retorno ao interesse público. Basicamente isso. Na sua visão, como é que a educação fiscal poderia contribuir para cidadãos mais conscientes na sociedade? Sabemos que vivemos num país bastante complexo, dimensões continentais, e até acompanhando os telejornais e o dia a dia da nossa própria família, sabemos que, apesar dos avanços, temos muitas carências no serviço público, no dia a dia do cidadão. E a partir do momento que a população tem uma conscientização crítica em relação à educação fiscal, ela vai conseguir fazer uma cobrança mais incisiva às autoridades, tendo em mente que o dinheiro público que é arrecadado, dito dinheiro público, não em si um dinheiro público, na verdade, ele é um dinheiro que, apesar de ser, lá na ponta, utilizado para o bem comum, ele sai do bolso de cada um de nós. Né? Então, a partir do momento que a população tem essa educação fiscal, ela vai passar a compreender que aquele dinheiro, que aquele imposto é o dinheiro que saiu do bolso dela, saiu do bolso do filho, do tio, da tia, do avô, da avó. Então, não é um favor que a autoridade está fazendo para a sociedade a partir da utilização desse imposto. Na verdade, é uma obrigação que, inclusive, está na Constituição, mas que muitas vezes não é respeitada, não é cumprida. Né? Nós temos uma Constituição normativa que, para os especialistas, é uma Constituição ideal, cujas ideias que estão lá, elas são aplicáveis, mas na prática isso não acontece. A partir do momento que a população tem ideia e a dimensão dos direitos, né, a partir também
da educação fiscal, ela vai conseguir cobrar as autoridades de uma forma mais objetiva, com argumentos e a partir de um direito constitucional. Bom, agora eu passo a palavra para a nossa outra integrante do grupo, Laila Mirella. Boa noite, Felipe. Eu me chamo Laila e eu gostaria de lhe perguntar como a falta de conhecimento fiscal pode acabar afetando tanto a arrecadação quanto a gestão de recursos públicos. Eu vejo esse problema em duas vertentes. A primeira é a própria falta de conhecimento. Muita gente, por exemplo, não declara corretamente o imposto por não entender como funciona o processo. E a partir também do processo que já foi discutido aqui, da desinformação, as pessoas que sonegam, né? Sonegam por livre e espontânea vontade, e isso acaba prejudicando a arrecadação que o governo usa, os recursos que o governo utiliza na aplicação dos recursos públicos, o dinheiro arrecadado de impostos, e quando há algo no meio do caminho, um ruído que prejudique essa arrecadação, consequentemente, haverá uma deficiência nos serviços oferecidos, porque vai faltar recurso público para investir. É claro que há também a corrupção, a ineficiência estatal, mas a sonegação fiscal é uma chaga social do Brasil, infelizmente. A gente sabe que há o jeitinho brasileiro, há aquelas pessoas que sonegam, porque têm, de fato, esse interesse em sonegar o imposto, que é algo reprovável, mas também há aquelas pessoas que o fazem, talvez, por um tipo de desconhecimento e por uma ausência de uma educação fiscal que, no meu modo de pensar, deveria estar no currículo das escolas, desde o ensino fundamental, desde o ensino infantil, por exemplo, como o trabalho que vocês bem vêm fazendo, no meu modo de pensar, ainda é uma exceção, mas deveria ser uma política pública aplicada na base curricular das escolas do Brasil. Boa noite, Felipe. Eu me chamo Gabriele e eu gostaria de saber como a desinformação afeta a confiança das pessoas nas instituições públicas e nos tributos. A partir do momento que as pessoas recebem informações informações falsas, aquela indignação que já existe pela ineficiência que muitas vezes acontece na aplicação do serviço público, essa indignação é potencializada de forma desonesta por uma informação falsa, e aí a população vai ficar revoltada contra o poder público, que é legítimo, é o poder público quem tem constitucionalmente a prerrogativa de aplicar a gestão pública, né, e também o serviço oferecido para a população. A partir do momento que a população é contaminada por essas informações falsas e distorcidas, ela vai passar a contestar o poder público, que é legítimo e constitucional, e muitas vezes até vai querer, de fato, sonegar o imposto ou achar que o imposto é algo reprovável, quando a gente sabe que é algo que o Estado precisa arrecadar para o bem comum em nome da boa política pública. Então, eu acho que esse o prejuízo. E de que forma a educação fiscal pode combater a propagação de fake news? Eu acho que essa é uma iniciativa, por exemplo, que vocês estão fazendo importante, que deveria, como eu disse anteriormente, ser espalhada, né, para todo o Brasil, mas a educação fiscal, de forma geral, a partir do momento que se torna uma preocupação de Estado, diria eu, as pessoas poderão ser mais conscientes em relação aos impostos, e não só a questão da aplicação desses impostos, mas da forma também que eles são arrecadados, e a partir do momento que esse ciclo ele começa a acontecer de forma correta, né, porque o dinheiro vai sair do bolso do contribuinte, o contribuinte vai fazer de forma correta essa devolução ou essa declaração, diria assim, do imposto. A partir do momento que esse ciclo começa de forma correta, ele certamente tem um potencial maior de terminar de forma também mais eficiente. Então, a educação fiscal é importante para corrigir um problema histórico, já que acontece no país,
que não era uma preocupação. Começa a haver iniciativas no Brasil, até de forma independente, de especialistas, professores, entidades, em relação à educação fiscal. O Estado faz essa questão também, mas a partir do momento em que houver uma preocupação maior com a educação fiscal, as pessoas vão poder internalizar isso, né, e acabar, de fato, tendo essa consciência cívica, e esse ciclo vai poder ser aperfeiçoado no meu modo de pensar. Boa noite, sou Sofia Rafaela, e para o senhor, existe algum papel que as mídias ou as escolas desempenham nesse combate sobre as fake news dos impostos fiscais? Eu digo que é algo que já poderia estar acontecendo em uma dimensão maior, como eu já mencionei, porque, por exemplo, na infância, né, e na adolescência é o período de amadurecimento em que o ser humano está adquirindo conhecimento, né, está formando sua personalidade. Então, no modo de pensar, essa é a fase ideal para que esse aprendizado pudesse ser aplicado. Imagino que a educação fiscal pudesse estar presente na base comum curricular, por exemplo, do nosso país, algo que ainda não acontece. E nos meios de comunicação, poderiam formar e reproduzir campanhas em massa, por exemplo, em relação a isso. Já há iniciativas como essa, mas eu vou falar do exemplo próprio, né, do qual eu faço parte, que é a CBN. Lá, por exemplo, nós temos um quadro chamado Raio-X Tributário. E uma das preocupações é justamente